Olá, eu sou Pedro Marcin Zancan e vou apresentar algumas dicas úteis para quem está realizando o processo de reconhecimento de cidadania italiana via consulado. Diferente dos últimos 3 vídeos, este vai ser mais curto, pois vou apresentar apenas 3 dicas, mas que podem fazer muita diferença para facilitar todo o processo de reconhecimento de cidadania italiana via consulado. Os links dos últimos 3 vídeos estão na descrição. A primeira dica consiste em organizar os documentos em uma pasta tipo catálogo, dessas com envelopes plásticos. Inclusive, recomendo o uso de uma pasta em que permita acrescentar mais plásticos conforme o processo crescer. Dessa forma, é possível manusear os documentos sem retirá-los de ordem e saber exatamente quais são os documentos que já foram obtidos e quais estão pendentes. A exemplo, se tivermos o nosso avô, nascido no Brasil, e tivermos a certidão de nascimento e a de óbito e falta de casamento, basta deixar um plástico vazio entre esses dois para, no momento que chegar o documento, entrar na ordem correta, sem confundir com os demais parentes. Da mesma forma, podemos deixar um plástico em branco, aguardando o documento de nascimento ou batismo do ancestral italiano. Também podemos acrescentar nessa pasta comunicações ou informações adicionais que permitam a gente obter informações sobre o nosso ancestral italiano, como uma cópia de um livro de registro, alguma cópia de algum outro certificado, de algum documento que permita colhermos informação. Também podemos colocar nessa pasta listas ou fluxogramas para nos orientar, como uma relação de prefeituras e cúrias que estamos entrando em contato para buscar certa documentação e dar a checagem de quais deram retorno positivo e quais deram retorno negativo para evitar retrabalho. Inclusive, recomendo o uso de 2 pastas. Uma pasta para reunir os documentos originais e cópias utilizadas em todo o processo, como uma forma de dossiê, e uma segunda pasta para organizar os documentos só para entrega. Mas não é a mesma? Não. No momento que estamos organizando o processo, buscando as informações, vai ter muita cópia, muitos xerox, documentos adicionais que não são necessários para o processo. Muitas vezes assim, só uma cópia comum não são então são itens para nos organizarmos. Já para entrega é necessário apresentar os documentos originais emitidos recentemente em ordem. Eu já tratei disso em outros vídeos. Então, na medida que formos montando os documentos para a entrega, podemos solicitar todas as certidões e já colocar na posição correta, já com envelopes plásticos em branco, aguardando as traduções que virão. Depois, à medida que tivermos dos solicitantes, podemos já deixar colocado o formulário de solicitação, caso não tenha sido assinado ainda, o uso plástico correspondente, aguardando o formulário, seguido dos plásticos contendo as fotocópias simples dos documentos, dos requerentes, assim como os documentos requerentes e assim de forma sucessivamente. Lembrando que a certidão o comprovante de residência, a validade depende muito de qual é o comprovante utilizado. Um contrato de aluguel tem uma validade enquanto durar o contrato. Entretanto, uma conta de água ou de luz tem validade somente até a emissão da próxima conta. Então, na medida que formos reunindo, podemos deixar os plásticos para os comprovantes de residência vazios, para, na medida que nossos parentes forem nos passando esse documento, colocarmos na ordem para antes de realizar a entrega no consulado. A segunda dica consiste em abrir uma conta corrente ou conta poupança específica para o processo. Isso não resulta em um gasto adicional, visto que, primeiro, poupanças não cobram taxa, e segundo, todo banco é obrigado, por norma do Banco Central,
a fornecer uma conta social. Tudo bem que nem todo banco oferece, mas os bancos digitais, vários deles, não cobram taxa. Então, então existem várias opções em que se pode utilizar. A ideia é simplesmente ter um cofrinho para ir reunindo dinheiro para quando chegar lá adiante, na hora de apresentar os documentos, o dinheiro que tu precisa para a aquisição das certidões recentes, para fazer a tradução e todas as apostilas, além da submissão do processo, dos 300 euros solicitados pelo consulado, já estejam reservados. Não seja nenhuma surpresa na questão de gastos. Eu, inclusive, recomendo dar a preferência para o banco utilizado pelo consulado. Eu mesmo, quando tive que apresentar, fazer ação, foram quase 17 mil reais e eu tinha estimado mais ou menos esse valor, não chegou a tanto, pois no momento a tabela de câmbio do consulado estava mais favorável, mas não me sentia confortável em andar com esse montante de dinheiro na rua. E eu tinha que pagar isso na boca do caixa, não bastava passar um cartão. Então, por sorte, a agência ficava na quadra do lado do consulado, aqui em Porto Alegre. Mas eu tive que ir na boca do caixa e pagar. Como eu optei por reunir o dinheiro da família em uma conta bancária que eu abri especificamente naquele banco, bastou eu baixar da conta o valor específico que eu precisava pagar e fazer o pagamento. O que facilitou muito a questão de segurança. Daí pode-se pensar, mas eu já tenho uma conta bancária no banco que o consulado opera e o banco não me permite abrir uma conta social, eu já guardo meu dinheiro normalmente numa poupança, pode levar a confusão. Concordo. Nesse caso, recomendo abrir uma conta por processo em um banco digital, pois, via de regra, eles não cobram por emissão de TED. Então, no dia de apresentar os documentos, se faria um TED para sua própria conta para fazer o pagamento do consulado. E depois, para a aquisição dos documentos, basta usar o próprio cartão de débito dessa conta específica do processo. Outra vantagem é que permite reunir os recursos dos demais parentes interessados, sem a desconfiança que pode surgir por parte de muitas famílias de que está pegando o dinheiro dos outros e desviando. Então fica mais claro de reunir o dinheiro, fazer uma prestação de contas sem informar o extrato pessoal para os demais parentes. Afinal, uma conta que só serve para isso, e o único recurso dessa conta é o que toda a família e todos os requerentes estão reunindo. Então, pode ser, digamos que aqui em Porto Alegre, o consulado está tendo um tempo de espera de 8 a 10 anos, podemos estimar em 5 anos, para você fazer o valor estimado do processo, passar o valor aos parentes, uma mensalidade, e ao longo de 5 anos, todo mundo depositando numa poupança. E quando chegar lá, ser chamado, que vão ser uns 7 anos, o dinheiro já está lá disponível para buscarmos com todos os cartórios, apostilarmos essas certidões, traduzirmos tudo, apostilarmos essas traduções, apresentar no consulado e pagar o consulado com esse dinheiro. E se sobrar, podemos muito bem fazer um churrasco, um almoço, etc., para celebrar o bom resultado do processo. A terceira dica pode até parecer um pouco contraditória com a primeira, mas não é o caso. A minha terceira dica consiste em apresentar os documentos em envelope plástico. Tá, mas eu falei na primeira sobre o uso de uma pasta catálogo? Sim, a pasta catálogo para organizar. Mas para apresentar os documentos, o melhor é um envelope plástico. Na hora de organizar não tem nada melhor que usar uma pasta tipo catálogo, pois as folhas vão ficando em ordem, e é muito fácil colocar os documentos, as folhas,
que vão chegando e já no lugar correto. Mas no momento de apresentar, como os funcionários do consulado precisarão verificar o frente e verso de cada folha, inclusive, em alguns casos, o que está por baixo da folha da apostila, quando a apostila é adesivada em apenas na lateral do documento, uma pasta tipo catálogo atrapalha. Mas isso não é um problema, afinal os cartórios tabelionatos costumam fornecer envelopes plásticos de um bom tamanho quando nos entregam os certidões, os documentos certificados. Então, sugiro aproveitar os próprios envelopes de cartórios tabelionatos. O meu mesmo processo, que foi bem espesso, porque eram muitas e muitas folhas, sem dúvida foi mais de 2 centímetros de espessura, coube tranquilamente num único envelope. Então, isso não vai ser um problema. Inclusive, para evitar problemas de que toda aquela organização da pasta catálogo venha a se perder com as folhas colocadas num único envelope, sugiro o uso de um clipe, unir com um clipe os documentos de um mesmo indivíduo. Então, todos os documentos do nosso ancestral italiano, nascimento, casamento e óbito, unidos com um clipe. No clipe seguinte, apenas os documentos do filho do ancestral italiano e assim de forma subsequente. Os documentos dos solicitantes, dos requerentes, cada requerente, os seus documentos unidos com um único clipe. Obviamente, a primeira folha é o requerimento, então o funcionário do consulado vai pegar o requerimento do fulano de tal, vai levantar as folhas e verificar todos os documentos que aquele fulano de tal está apresentando. Tem aqui um documento italiano com certidão de nascimento. Ele vai entender que já não é um requerente, porque não tem formulário de requisição, mas vai entender que tem a ordem. E vai verificar com a cronologia, que é um outro documento que tem que ser apresentado, e vai conseguir entender do que se trata. Inclusive, com relação aos clipes, eu sugiro fortemente usar um pequeno pedaço de papel para proteger os documentos do clipe. Como proteger? Essas pontas são afiadas e, dependendo da fabricação do clipe, elas podem perfurar as folhas de papel. Se vai ficar permanentemente um clipe, não é problema. O problema é que se tu tiver que retirar e colocar uma folha, pode danificar. Eu mesmo tive um documento que eu tive que substituir e o documento rasgou quando eu fui tirar do clipe. Por sorte, era uma requisição que tinha que substituir porque tinha um dado errado. Mas se tivesse sido a certidão de nascimento meu ancestral, que demorou 6 meses para vir da Itália, e na hora de puxar o papel, o documento rasgou, eu vou precisar outros 6 meses, com sorte, para vir outro documento. Então, use um pedaço de papel dobrado, metade do papel na frente, passando a dobra e metade por trás, onde ele tem uma área maior que a área ocupada pelo clipe, permite que esse pedacinho de papel proteja o resto dos documentos. Dessa forma, além de ser uma folha extra que vai aumentar a pressão e o clipe ficar mais firme, essas pontas vão ficar aderidas nesse papel que não tem valor, nesse pedacinho de papel que não tem valor, permitindo tu colocar e retirar as folhas que forem necessárias sem danos. Inclusive, se quiser, pode ser feito anotado nessa folha de papel o nome de cada indivíduo. Ou simplesmente uma folha tipo rascunho. Não precisa investir muito nisso, é apenas para proteger os documentos. Afinal, um processo desses costuma normalmente levar anos para ser concluído e seria uma pena estragar tudo isso por um pedacinho de metal. Novamente, isso não é algo que vai levar a grande custo, afinal uma caixa de clipes custa bem barato, principalmente em comparação a todos os demais gastos do processo. Muito obrigado pela atenção. Espero realmente que essas informações sejam úteis para evitar que venham a cometer os mesmos erros e equívocos que eu cometi. Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem
e boa sorte no processo de reconhecimento de vocês.